Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, quando hoje temos um retorno. E o Bom Filho a casa torna e ele aqui está, na casa, que é dele, continuará sendo Germano Rigoto. E com saudade e sempre aonde ando as pessoas me cobrando a falta da presença no Pampa Debates. É uma coisa impressionante. Como aonde eu vou, as pessoas te assistem no Pampa Debates, mas não tem ido, tem que ir mais e tal. Então, fico muito feliz de voltar ao programa, tá? E bem mais tranquilo também, né? Porque tinha uma pressão tão grande naquela questão de ser candidato, tomei a decisão. Mas o senhor vai ouvir o meu lamento de novo aqui. Já lamentei nos programas passados aí a sua desistência de se candidatar ao Senado da República e continuo lamentando. Uma grande perda para o Rio Grande do Sul. Mas na verdade, Paulo, isso é uma decisão difícil, porque eu sei que havia uma expectativa enorme, muito grande, onde eu andava, uma expectativa dentro da base do meu partido, tá? Chegando aí o nosso presidente da Câmara, Walter Nagel, você sabe. Foi atrapalhado pelos trânsitos, pelo trânsito, pelos buracos da Porto Alegre. Mas ele sabe do que era a expectativa que havia, mas não era dentro do partido, era geral, era onde eu ia, era uma coisa impressionante. Mas realmente ficou muito tarde para assumir uma candidatura, pelas circunstâncias e mais. É uma minha decepção, né? A decepção com relação à falta de uma reforma política, a decepção olhando para o Congresso Nacional e vendo que vamos ter um Congresso que, em vez de 28 bancadas, quem sabe 27, vão ter 22, 23. A decepção com o fato de saber que o sistema, a legislação eleitoral e a falta da reforma política vai fazer com que a renovação seja em torno de 20%. Então, isso não motivou a assumir essa candidatura ao Senado como havia expectativa. Então, mas estou muito feliz porque eu tenho mais tempo para estar aqui no Pampa Debates. Maravilha, isso, ao menos isso, né? E outra coisa, o pessoal fala, mas vem cá, eu tenho andado pelo Brasil afora, falando sobre o cenário político e econômico. É uma coisa impressionante, como estava falando há pouco, encontros com presidenciáveis, em reuniões aí, onde se analisa o cenário político e econômico. Quer dizer, através do Instituto Reformar, eu mesmo sem mandato, eu tenho condições de formar opinião, eu tenho condições de debater este quadro nacional e ver as alternativas para a gente ter mudanças que ainda não aconteceram. Então, não é por falta de mandato e não ser candidato que eu não vou fazer a minha parte de tentar ajudar na construção de um país diferente desse. Agora, quero dizer, as suas ações não caíram tanto por o senhor ter desistido da candidatura. Caíram mais na condição de avô aí. No mercado aí foi 20%. Mas olha, é uma das... Parabéns, né, também uma das razões, viu, Paulo? O fato de ter o Rodrigo hoje, quer dizer, curtir um pouquinho o Rodrigo junto com a Cláudia, é claro que isso também tem Dona Cláudia está nos assistindo, mas olha, quem mais recebe e-mails das mulheres aqui é Germano Rigoto. Tem uma idolatria aqui pro Germano Rigoto. Bom, mas o Rodrigo está muito bem, obrigado, felizmente. Parabéns, Gordão, parabéns à Dona Cláudia, aos pais também. E o doutor Tiago Malman Sulzbach, que é o nosso vice-presidente da Matra. Matra 4. Parabéns pela eleição aí. Muito obrigado. Junto com a nossa Carolina Gralha, que assumiu, já esteve aqui conosco no Pampa Debates, né? E uma gestão profícua aí, né? Muito boa noite a todos. Porque vai ser muito demandado agora em função da modernização da legislação trabalhista, né? Porque nada é o que é. Aumento de PTU não é aumento de PTU, é correção, né? A nova legislação trabalhista não é nova, é modernização. E por aí as coisas vão com suas semânticas. Muito boa noite a todos aqui da mesa, aos telespectadores. Paulo, obrigado pelo convite. É um prazer imenso tê-lo aqui. De fato, nós estamos agora na Matra 4 com um desafio tremendo, né? Que é debater o que é o nosso Brasil pós-reforma trabalhista, né? Eufemismos são sempre utilizados para todos. Agora é reforma, também tem outro termo. Exato. Modernização, reforma. Modernização, há pretexto de modernizar, algumas coisas retrocederam, outras são razoáveis, enfim. Temos muitos e
qualificados debates para a gente fazer sobre esse tema que influencia demais na nossa economia, mas demais mesmo. Não só sobre o aspecto do custo, que normalmente se coloca o trabalho humano como custo, mas também como consequência, né? O resultado do trabalho humano, que é o salário, ele é reinvestido na nossa economia, né? A gente não pode ignorar essa realidade também. E nós lá da Matra 4 estamos promovendo, sim, alguns debates, estamos debatendo, há colegas a favor, há colegas contra a reforma, há colegas que estão na coluna do meio. Eu sempre brinco que entre um extremo e outro, no centro nós temos a técnica, né? E, enfim, vamos tentar contribuir com esse debate. Brigadeiro Raul José Ferreira Dias, o homem que queria reformar o MDB, né? Mas começou a reforma, já mudou, tiraram o P. Sim. Já é uma reforma. Você já vê que já... Parece os táxis de Porto Alegre. O táxi de Porto Alegre fizeram duas, para melhorar sobremaneira. A cor não é mais o vermelho, não sei o que lá, agora vai ser branco. E não é mais permissionário, é autorizatário. Está resolvido o problema de táxi. Resolveram o problema de táxi em Porto Alegre. Com essas duas decisões assim importantíssimas que tivemos. Olha, Paulo, é sempre uma satisfação muito grande estar aqui contigo, com uma mesa tão qualificada e principalmente com os nossos amigos telespectadores que sempre nos honram com a audiência. É impressionante como eu tenho tido o retorno, certo, do teu programa, porque isso aqui é teu, foi você que construiu. Não. Certo? Você... Programa da Rede Pampa. Certo? E eu fico realmente muito grato, porque é o espaço que nós podemos, com todas as limitações atuais da legislação, nós podemos vir aqui e falar alguma coisa, certo, sobre o Rio Grande e sobre o Brasil. Meu caríssimo presidente da Câmara de Vereadores, Walter Nagelstein, nós já fizemos referência ao passamento do Matias, nosso querido amigo. Contei a história de uma lição que ele me deu no futebol aqui e que eu nunca esqueci. Que uma vez eu, marcando o Matias, né, lá no campo de Jamil, em Atlântida, eu dei uma chegada por trás nele e ele me desconcertou. Ele disse: vou me retirar para não brigar com um amigo. E saiu do jogo. Acabou comigo. Até hoje eu estou abalado psicologicamente. Esse era o Matias, nosso querido amigo, lamentável ter nos deixado. Aprendi brilhante muito professor com ele. de direito. Perdemos um grande, o Rio Grande do Sul perdeu um grande homem, chefe da Casa Civil do nosso Alceu Colares, que está nos assistindo, foi do nosso Tribunal Militar também. Então, fica a saudade imensa dele, mas um legado importante. Nesse legado se inclui Walter Nagelstein. Que prazer tê-lo aqui, Walter. Obrigado, meu querido. É meu. Eu quero agradecer. Aliás, quero te dizer que eu cheguei para o tribunal direto, estava vindo de Novo Hamburgo, cheguei lá 10:45 e tinha saído, a saída era às 4 horas, né, do férias e tudo mais. Sim. Encontrei ainda com o Mexe lá. Nos encontramos, saiu antes, né? Estava chovendo muito. Olha, choveu muito aquele dia. Eu quero agradecer, soube das manifestações de vocês, nesse momento de uma dor para nós que é difícil de descrever. O consolo que resta foram exatamente essas manifestações que a gente recebeu, né, de todos os lugares. Eu recebi no dia um telefonema lá do governador Rigoto, que não estava aí, do governador Sartori, mas além deles, todos os outros governadores do estado, desde Jair Soares a Tarso Genro, passando por Colares, que era irmão do meu pai, e o senador Pedro Simão, que é meu líder. Até o Brito ligou. O Brito, infelizmente, não, porque não sei. Ele está no exterior, está morando no exterior. Onde é que anda, mas eu tenho... Nós está morando em Miami. Nós acabamos que... Era muito amigo do meu pai também. Né? Todos os governadores estiveram lá, enfim, o pessoal dos operadores do direito, a nossa presidente da Júris, o presidente da OAB, o presidente da OAB Nacional, todos, meu caro brigadeiro. Isso, nesse momento de dor profunda, serve de alento para a gente, né? De ver que a vida e a trajetória que ele construiu. Agora, óbvio que a ausência física é algo terrível, né? Tu ter a vontade de chegar perto, de poder te aconselhar, como eu sempre pude fazer, de poder conversar e não ter... Foi uma dádiva um pai como tu graças a Deus, o Matias. Eu agradeço nesse sentido e me deixa, sim, sem dúvida, um legado e um ensinamento importante. Eu estou com enorme satisfação com vocês aqui para te agradecer. Hoje é o último programa que a gente pode vir nesse período aí.
porque tu tens sido um grande parceiro, né? Foi lá do meu velho, do Flávio, naquele período que os guerrilheiros ficaram sem espaço, que tu trouxe para cá, do meu governador Germano Rigoto, a quem meu pai tinha muita gratidão também, porque num momento difícil da minha caminhada política, o governador Rigoto me estendeu a mão, me convidou para um espaço importante do meu currículo, da minha trajetória, que foi a diretoria do Badesul, meu caro Brigadeiro Dias, que foi o banco de fomento aqui do Estado, que a gente praticamente reconstruiu do zero e deixou lá uma estrutura financeira rígida, quase que triplicou o valor das operações. E do meu Brigadeiro Dias, meu caro desembargador, meu caro juiz do trabalho, que meu Brigadeiro Dias... Mas já pode chamar de desembargador, não tem problema. Certamente será, né? Pode chamar de deputado também, não tem problema nenhum. Pois e meu caro Brigadeiro Dias, que eu aprendi a conhecer, a respeitar, a admirar... Pode chamar de senador. Como um irmão e como um amigo, né? De propósitos e de ideais. Ideais esses, da minha parte, muito inspirados no governador Rigoto também, que são os ideais de seriedade, de dedicação à vida pública, num momento que o Brasil precisa disso, né? Respeito, por óbvio, a decisão do governador. Acho que perdemos todos nós, né? Porque o Senado da República certamente ganharia. Essa foi a decisão do perde-perde. Perdeu a sociedade gaúcha, perdeu o Rio Grande do Sul, perdeu o próprio governo do Estado, perdeu o PMDB, perdeu ele. Todos perderam. Mas eu me lembro do e era uma coisa que faltava no currículo dele. Mas certamente... Foi tudo. Foi vereador, deputado estadual, deputado federal, governador e senador. Daqui a 4 anos. Ele tem juventude, tem experiência, tem força, né? E tem a nossa vontade de vê-lo senador representando o Rio Grande do Sul, quem sabe num futuro próximo, daqui a 4 anos. E eu me jogo aí num outro desafio. Acho que aqui em Porto Alegre eu tenho cumprido. Fui secretário de Indústria e Comércio, secretário de Planejamento, que é do urbanismo da cidade, presidente agora da Câmara. Dentro da Câmara já passei por várias funções. Eu acho que a minha planta reclama um pouquinho um espaço maior. E eu acho que a nossa política também, de certa forma, reclama, embora eu reconheça todas essas dificuldades de renovação, porque o sistema se blindou, né, para perpetuar esses que estão aí. Mas eu espero que o povo que está do lado de fora, que sabe que é tão necessário que se mude, mas que não se mude de qualquer jeito, que se consiga mudar com qualidade, né? Porque a indignação que graça nas ruas, ela é positiva, desde que ela seja direcionada para algo bom, para um novo caminho. Uma indignação que seja uma indignação de omissão, Paulo Sérgio Pinto, é fogo-fato. Né? Ele acende um pouco e se extingue nele mesmo. Se nós não tivermos condição de renovar a representação no Congresso Nacional, de pactuar os grandes problemas que o Brasil tem hoje, que há tanto tempo se fala, reforma política, reforma penal, reforma tributária, e de fato comprometer uma nova legislatura para fazer isso, nós vamos ficar mais 4 anos reclamando da vida. O meu presidente da Câmara, Walter Nagelstein, está chegando aqui para o governador Rigoto. Vou até ler isso aqui. Desculpe a expressão chula que eu usei, isso é uma legítima mijada que ele está levando aqui, mas eu tenho que ler. Né? Vou ter que ler, até porque ela é muito cordata, até revela um amor intrínseco ao que está dizendo aqui o Schmidt, lá de Erechim. Ele diz: Paulo Sérgio Bancada, decepcionado estamos nós, senhor governador. Assisto sempre o programa, em todos os programas o senhor teve as soluções para o Estado e propunha coisas para o Brasil. Na hora de contribuir com o país, o senhor dá desculpa e não se candidata. A decepção foi muito grande para todos nós, especialmente para mim. Schmidt de Erechim. Mas o Schmidt, eu respeito muito essa sua posição, mas como eu disse, eu acredito que a questão de tu ter... Eu tenho uma dificuldade de produzir como eu gostaria de produzir dentro da falta de uma reforma política, que é um dos fatores que me leva a não ser candidato, e respeitando, como o Walter diz, aqueles que entendem que pode fazer isso, mas eu vejo que nós vamos ter embates futuros muito importantes. Não acredito, sinceramente, que o futuro Congresso Nacional não renovado, um futuro Congresso Nacional com os mesmos problemas estruturais do atual, com uma quantidade absurda de bancadas. Eu já fui deputado federal, e eu, como deputado federal, fui líder de governo, líder da maior bancada na Câmara Federal, nós tínhamos lá 11, 12 líderes. Hoje são 30 líderes. É uma coisa para não funcionar. E a falta de uma reforma partidária, de uma reforma do sistema partidário, vai fazer com que essa estrutura continue a mesma. Por mais que eu vá para dentro de um Congresso Nacional e possa dar a minha contribuição, eu não estou acreditando que as reformas que nós precisamos vão passar de novo
qualquer que seja o presidente eleito, ele vai ter que governar com os mesmos problemas, com o mesmo fisiologismo, com o mesmo clientelismo, com a mesmo toma lá da cá para formar uma base de sustentação nesse presidencialismo de coalizão que faliu. E quem sabe eu me preservo para algo que talvez esteja no horizonte. Pela falta de resposta, nós poderíamos ter uma constituinte revisora exclusiva. Então, aquilo que o Schmitt coloca, que a contribuição que eu poderia dar, quem sabe numa situação muito diferente, muito melhor, quer dizer, 1 ano para fazer as reformas estruturais e vai para casa e não pode concorrer por 4, 6 anos a mandato eletivo nenhum. Quem sabe esta contribuição ainda eu poderei dar, porque eu acho que no futuro nós vamos, e no futuro muito próximo, nós vamos caminhar nessa direção. Nós teremos que sair para isso. E eu vejo, o senhor falou muito nesse compadrio e na República da Coalizão. Isso não funciona. Porque o que funciona, governador, é exatamente o sistema parlamentarista. Porque ele pressupõe, para que haja o governo, ele pressupõe a maioria. Se não houver isso, aí sim cria-se essa... Essa é a reforma política que a gente precisa, né? Um sistema parlamentarista, um voto distrital. Sim, perfeito. Que o político fique comprometido com aquela região, com aquelas questões, com aquelas pessoas, que ele não suma no dia seguinte à eleição e apareça 4 anos depois com recursos públicos, como é agora, para comprar a sua eleição, né? Os atuais é muito deputados... mais barato, mas muito mais barato fazer o voto distrital. E as pessoas não veem isso. Não enxergam, sim. Essa mudança constitucional, governador, também precisa, não querem, para diminuir um pouquinho o ativismo judicial, não dos tribunais aqui de baixo, mas do STF hoje, por exemplo, né? Porque não vamos esquecer que uma parte dessa reforma política foi feita, que foi quando estabeleceu a cláusula de barreira para os partidos. Partido que não atingisse 5% dos votos, era extinta a legenda partidária. Esse assunto subiu para o STF derrubou a cláusula de barreira. Então tem pequena legenda que é simplesmente legenda de aluguel. E vai continuar. Pois é. Vai continuar. Então tem que haver uma mudança na Constituição, na questão do direito penal, por exemplo, para combater o problema da violência e da criminalidade no Brasil. 60 mil mortes por ano é um absurdo, né? Essa questão do princípio da dignidade da pessoa humana, que é muito importante, mas elevada num nível no Brasil que não existe em lugar nenhum. Por exemplo, o Canadá é um país que ninguém tem dúvida que é mais desenvolvido que o Brasil em direitos humanos, né? No Canadá, um estuprador, ele recebe uma injeção de castração química. No Brasil não pode. Não pode, porque constitucionalmente não pode. Então tem que mexer a Constituição. Este telespectador aqui, o Natalino, ele acaba chegando no Dr. Tiago. Ele começa dizendo assim: oi, Paulo Sérgio, parabéns para o Cassiá na sexta-feira. Ele merece votos de louvor, porque colocou teu amiguinho no chinelo. Esse Marum não vai se candidatar nunca mais a nada. E o próximo presidente vai dar um bom pontapé no traseiro dele, defensor de bandidos, comunista, e aí vai. E ele diz: é a modernização ou escravidão trabalhista, tirando direitos dos que trabalham canalhas, e o emprego dá tudo mentira. Aqui a redação dele ficou truncada. E tudo mais é um blá, blá, blá. Mas que história é essa de escravidão? Tem escravidão nisso aí? Na legislação trabalhista? Olha só, deixa eu só... Natalino. Eu fico sempre numa posição delicada aqui, porque como vice-presidente da Matra, a associação não tem opinião formada sobre nenhum dos assuntos que os senhores trataram agora há pouco. Mas eu posso dizer sobre o parlamentarismo, por exemplo, que o povo brasileiro já se manifestou sobre esse assunto anos atrás e disse que escolheria o presidencialismo. Nesse aspecto, sim. Eu concordo sempre em respeitar a opinião do povo. E foi o povo brasileiro que, reunido em Assembleia Nacional Constituinte, decidiu que a dignidade da pessoa humana era um valor importante. E a partir... Também ninguém tem dúvida disso. Todo o nosso sistema parte a partir dessa premissa, né? E assim, interpretações diversas, isso é verdade, tudo bem. Só que nós não podemos... O meu medo, presidente, é quando a gente relativiza esse valor às coisas que podem surgir por conta disso. Porque nós temos, eu acho que aí todos concordamos que os problemas da democracia se resolvem com mais democracia e não com menos democracia. A própria sugestão de criar um sistema parlamentarista é uma forma, digamos assim, de tentar resolver o presidencialismo de coalizão, como disse o governador, que está em falência, em franca falência.
E é importante debater esses assuntos politicamente, eu concordo com todos os senhores aqui, porque o que eu observei em rede social nos últimos anos, assim, eu estou falando em nome próprio, tá? Eu não estou falando em nome da associação, por favor, para as pessoas não... Não, é claro, não, todo mundo entende isso. O senhor tem o direito de ser opinião pessoal. Nós temos que cuidar que nós estamos num momento de muito ódio. Então, é o ódio ao oposto, o ódio ao adversário. E existe, sim, um programa mínimo comum que tem que todas as 30 lideranças deveriam seguir, governador. Nós temos objetivos no Brasil que deveriam ser muito claros. Muito bem. E isso é a base de toda e qualquer reforma. Nós teremos que primeiro identificar. Se nós não soubermos o diagnóstico, nós não vamos saber o remédio. E precisamos, sim, que o sistema político se encarregue disso. Mas sobre o que o telespectador comentou, nós temos, sim, escravidão no Brasil, e ela é literal. Não, mas não é pela lei. Não é pela lei. Não é pela lei. O que nós estamos em discussão agora nesse novo decreto do trabalho prisional é que, de fato, não sei se é isso que o telespectador está comentando, nós temos um projeto de lei e um decreto presidencial que fala de trabalho prisional, e nesse tipo de trabalho nós não temos nenhuma ingerência do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho, e que isso sim potencialmente pode gerar uma escravidão legalizada. E, para aqueles que acham que a gente defende só o trabalhador, gerar também, na outra ponta, violência à livre iniciativa, porque como é que eu vou concorrer, se eu sou um empresário, com alguém que tem mão de obra baratíssima de presidiários, por exemplo, se eu tenho que empregar com toda a legislação protetiva do trabalho. Então, há dois aspectos. Eu não sei se é isso que o telespectador quis comentar. Não, mas não é a questão que o preso, ele já tem cama, comida, roupa lavada, tudo pago pela sociedade. Todo o estímulo ao trabalho do preso é uma iniciativa seguramente que vai levar ele a se ressocializar. Isso é importante. Agora, quando a gente aprova as coisas de afogadilho, como aconteceu com a reforma trabalhista, nós perdemos a chance de debater algumas consequências que podem surgir. E aqui eu não estou nem falando agora, não preciso defender o trabalho dos presos. Sim. Não é isso. Eu estou dizendo que, ao contrário, além disso, o trabalho de presos sem o devido reconhecimento legal pode gerar problemas na livre concorrência. E nós temos casos, quem assistiu aquele documentário, a 13ª Emenda, que tem na Netflix, quem quiser assistir, sim, observa que nos Estados Unidos há problemas bem sérios com o trabalho de presos. Empresas utilizam isso para além daquela função social de ressocializar como efetivamente o grande motor econômico dela. E aí os seus competidores ficam numa situação complicada sobre isso, né? Mas, enfim, a gente tem que pensar todos esses problemas. Eu acho que todo e qualquer debate é importante, Paulo. Acho que é importantíssimo a gente debater. Se o povo brasileiro quiser, de fato, falar sobre parlamentarismo, eu acho que temos que abrir esse debate, sim. Eu concordo que o nosso sistema político precisa de uma reforma, sim, ele precisa de ser modernizado, talvez. Agora eu quero botar água na boca dos senhores aqui. Um sabor é irresistível, a qualidade, ela já não surpreende mais. Experimente, quem não experimentou, as linguiças e salsichões dos alimentos Castro. Hoje, por exemplo, eu fui almoçar com o pessoal da Associação Brasileira dos Criadores de Angus. Lá estava o meu amigo Weber, o presidente. Foi no Barranco. Aperitivo, linguiças e salsichões da Castro. E depois uma carne Angus espetacular. O senhor encontra, viu, doutor Tiago, na Rede Zafari, a qualidade desde 1960. Cremers e Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio Grande do Sul estão alertando que o bronzeamento artificial pode causar queimaduras, envelhecimento precoce, danos à visão, inclusive câncer de pele. O procedimento é proibido em inúmeros países e antes de submeter-se ao bronzeamento artificial, consulte um dermatologista. Cremers, ações efetivas pela saúde. França, Itália, Chile, Argentina, Portugal. Não é a Copa do Mundo, governador, já terminou a Copa, né? Nós estamos falando dos mais emblemáticos vinhos do mundo. E quem está importando os mais emblemáticos vinhos do mundo é Vinhos do Mundo. São rótulos de cada país para que você viva o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender você em suas lojas. Na Cristóvão Colombo,
1493. Na Getúlio Vargas, 1135. E na Lípio César, 203. Atenção, cooperado Unicred. A atualização dos seus dados é fundamental para mantermos a excelência no atendimento e na oferta de produtos de acordo com o seu perfil. E além de todas essas vantagens, ao atualizar o seu cadastro, você concorre a uma incrível viagem à Serra Gaúcha. Vai passar em Caxias, terra do nosso governador Germano Rigoto, vai passar em Gramado, Canela, vai para o Vale dos Vinhedos. E assim, se você cooperar com a Unicred, você está cooperando com todos e está cooperando com você mesmo que pode ganhar esta viagem. É a Unicred fazendo, atenção, meus queridos amigos que estão atentos lá em cima na Central Técnica, vocês devem ter a Unicred e assim despertarão para um mundo melhor, melhorando o seu bem-estar físico e financeiro. Olá, Paulo Sérgio, grande presença do governador Rigoto, nosso sempre candidato. Embora ele tenha desistido, estaremos aguardando que ele volte à vida política concorrendo. Abraços, Humberto e Doris Junques. Um abraço para Humberto e para Doris. Obrigado pelo carinho. O senhor ia falar e também o nosso presidente tinha pedido a palavra. É só uma observação. Eu começo a falar, vocês me interrompem, Não, por favor, não, Ricardo. em cima do nosso juiz, do trabalho. É o seguinte, e você tem razão, o momento de ódio que você está vivendo na política é uma coisa terrível. E eu vou lhe dizer, ontem, infelizmente, eu presenciei isso ao vivo. Quando eu vi um bando de pessoas que se intitularam jornalistas e abriram mão da sua profissão, não fizeram nenhuma pergunta sobre plano de governo, sobre economia, sobre saúde, sobre problemas do Brasil, sobre segurança pública. Para nenhum dos dois, nem para o Álvaro Dias e nem para o Bolsonaro. Pois é, ou seja, o que é isso? Parece que você não viu o meu comentário hoje na Rádio Pampa às 9 da manhã. Foi sobre isso. Olha só, eu não sou juiz da imprensa, hein? Eu também não sou juiz da imprensa. Agora, um bando de irresponsáveis que pegaram todo aquele tempo e jogaram na lata do lixo. Em nome... Bom, o irresponsável não é por sua conta. Eu acho que não são irresponsáveis. Cada um tem um critério. Por que é que não ganharam tempo? Por que é que não fizeram perguntas cada um tem um critério. Sobre o... Eles têm liberdade. Acho programa. que as perguntas não foram as que nós queríamos ouvir. A sociedade, nós, a sociedade. Eu queria só repor uma questão aqui, com todo respeito. Eu não relativizei a dignidade da pessoa humana. Não, nem disse que isso. Eu jamais faria isso. Que fique claro isso. O que eu acho é que nós estamos numa encruzilhada histórica no Brasil, que é muito mais importante a gente ter compaixão das vítimas do que a gente ter piedade dos bandidos. Dura lex sed lex. A lei é dura, mas é a lei. E a lei precisa alcançar as pessoas que não está alcançando hoje. Porque nós vemos uma sociedade de impunidade. Desde o crime do colarinho branco até o mais comum dos crimes, né? E isso precisa ser parado no nosso país. E quando há a certeza da impunidade, que é o que graça hoje na sociedade brasileira, esse é o maior estímulo a que a gente viva a realidade que a gente está vivendo. E nesse sentido, eu acho que não tem cláusulas pétreas. Nesse sentido, tudo precisa ser discutido e tudo precisa ser revisto. Porque, para mim, a única coisa que não pode é 60 mil pessoas por ano estarem sendo mortas pela violência e pela criminalidade. É 40 mil mulheres estarem sendo vítimas de estupro todos os anos, 100 mil pessoas. É mais do que na Síria, no Afeganistão ou em qualquer outro lugar, né? E a gente não pode ser, nem estou dizendo isso, obviamente com todo respeito, hipócrita de não reconhecer essa realidade e não saber que ela precisa ser enfrentada. E digo mais, isso tem uma origem. E quando meu querido doutor Tiago fala da questão do ódio, na verdade, que nós estamos vivendo hoje, de alguma forma a sociedade brasileira está reagindo a uma agenda que se tentou colocar aqui nos últimos 30 anos. Né, que invadiu a área sagrada
da família de poder educar os filhos, querendo colocar a questão da ideologia de gênero dentro da escola, que avilta muitas vezes a dignidade dos pais, a dignidade da família, porque eu acho que liberdade de escolha de gênero, todo mundo tem que ter a sua e tem que ser respeitado, inclusive, isso. Mas impor essa agenda é o equívoco, né? A questão do direito alternativo e do garantismo penal, Paulo Sérgio Pinto, que é uma vertente ideológica do direito, ela tem como consequência a impunidade que está posta aí, o direito dos manos ou o direito dos bandidos acima do direito do cidadão. Então, tudo isso fez com que a sociedade brasileira, por um outro lado, num princípio que é físico da lei de Newton, respondesse e reagisse. Então Quem dividiu a sociedade, só para concluir, quem dividiu entre ricos e pobres, entre mortadelas e coxinhas, entre bons e ruins, entre fascistas de um lado e nós somos os bons do outro lado, não foram esses hoje que estão sendo acusados de ódio, né? Quem tem compromisso com ditadura, ou quem teve compromisso com ditadura, é onde a gente está vendo que tem ditadura no mundo. Vamos passar o bastão, então, governador. Não, Paulo, essa questão dos debates e dos espaços que os candidatos à presidência estão tendo nos diferentes órgãos de imprensa e alguns espaços maiores, como Roda Viva ontem, como a Globo News, que começou a ouvir os candidatos, e teve o Álvaro Dias e teve o Bolsonaro, mas não é só esses espaços, é os espaços que as entidades estão dando aos candidatos, os candidatos estão indo até as maiores entidades do país para levar as suas propostas. Mas o que eu já ouvi alguns, mas o que mesmo menos se vê, às vezes a culpa é do entrevistador, sim. Que não privilegia as questões maiores que têm que ser colocadas, mas a culpa também é da falta de conteúdo ou de fugir de algumas questões. E o candidato tem que dizer, governador, desculpe lhe interromper, o governo tem dizendo, vocês estão tratando do passado, vamos tratar dos problemas do Brasil, inverte, vocês estão querendo saber de coisas que já estão debatidas. Com o Bolsonaro algumas coisas, mas ontem ele não fugiu do debate. Mas só que não propuseram para ele, não propuseram o debate para ele. Só para dizer, ontem foi em debate, que eu também entendo que não houve debate, Mas não foi debate. O Roda Viva é um tribunal. Botaram um tribunal inquisitorial ontem lá. E o cara disse o seguinte, eu não sou homofóbico. Não, o senhor é homofóbico. Não sou isso, não, o senhor é isso. A filosofia do programa, ela é... Escuta, com a Manuela não foi diferente. Claro que não. Com a Manuela não foi diferente. A Manuela foi muito complicada, a forma como conduziram a entrevista com a Manuela. Agora, o que eu quero dizer, tira o Roda Viva, tira a Globo News ontem, vamos colocar o que está acontecendo com a aparição dos candidatos, com as propostas apresentadas, eles estão tangenciando o principal. Não vou discutir o erro do jornalista. Os que não sabem nada tangenciam. Mas estão tangenciando o principal. Quer dizer, se nós falarmos com qualquer um deles sobre as reformas estruturais, e quando a gente está falando aqui em reforma política, falando na revisão do Pacto Federativo, falando reforma previdenciária, quem é que não sabe que há necessidade de uma reforma da Previdência? Esta que foi proposta, não é esta, mas vai ter que ter uma mudança no sistema previdenciário. Qualquer candidato a presidente sabe que ele vai ter que enfrentar essa questão. Pois bem, o que eles falam? Nada. Eu quero saber o conteúdo de uma reforma política, de uma reforma tributária, de uma reforma previdenciária, de uma revisão do Pacto Federativo. Tem até medo de falar. Tu não encontra tem medo de perder algo voto. Com mais profundidade. Tem medo de perder voto. Doutor Tiago. Não, comentário que eu fiz, presidente, foi de que acredito sim que a dignidade humana é o valor maior da nossa Constituição. E que quem definiu isso foi o povo brasileiro reunido em Assembleia Nacional Constituinte. Eu não entro nesse debate, defende bandido, não entro porque nem é a minha área, não é nada disso, mas a gente tem que entender que os problemas, sim, eles têm que ser enfrentados. Eu não estou dizendo que não. Não estou dizendo que não. Obviamente que sim. Agora, mesmo as soluções... porque vocês sabem, todos da mesa aqui sabem, né? Para todo problema complexo tem uma solução simples e errada. Para problemas multifatoriais, soluções únicas não existem, né? E, governador, por exemplo, isso que a gente fala de propostas, a reforma trabalhista se propôs a criar empregos, por exemplo, e a dar uma estabilidade na legislação. E o que nós observamos foi exatamente o contrário. O que eu tenho dito sempre quando eu falo sobre isso,
para gerar empregos, ela poderia ter sido uma reforma tributário-trabalhista. Porque o que pesa mesmo no bolso do empresário é o imposto sobre a folha de pagamento. E isso sim poderia ter um potencial muito maior de gerar empregos do que simplesmente retirar de direitos dos trabalhadores. Isso, para mim, é ponto pacífico, que poderia ter sido isso. Mas num ambiente em que o debate se deu em 4 meses e que todas as emendas, mais de 800 emendas foram rejeitadas dentro do Congresso Nacional, ficou bastante complicado a gente poder fazer um debate um pouco mais aprofundado sobre isso. Os problemas da política se resolvem dentro da política, não tem alternativa viável que não seja essa. E, de toda forma, quando a gente fala de proteção à dignidade humana, não é o único valor constitucional, existem muitos outros. Mas eu só não queria me prender muito nesse tema, só para esclarecer. O que eu disse é o seguinte, a Constituição brasileira, quando consagrou esse princípio, ela diz, entre outras coisas, ela proibiu, ela vedou qualquer pena de gravame físico. Por quê? Porque no passado, na Idade Média, as penas não eram pena de cerceamento de liberdade. A pena era principalmente no corpo, era pena de gravame físico. Então a humanidade considerou isso como uma evolução, a gente não tem mais pena de gravame físico. Com isso, no Brasil hoje, por exemplo, não pode trabalho forçado, né? Porque essa visão concluiu que não podia mais. E não pode uma injeção química, porque essa visão compreende que o corpo humano é inviolável. Só que qual é o corpo humano que é inviolável? Porque o corpo das vítimas não é inviolável. Quer dizer, e às vezes, para mim, as soluções, de novo, com todo respeito, elas são simples. O que falta é coragem de nós enfrentarmos essas soluções. Porque no caso do Canadá foi resolvido. Se o cara é um problema, o cara está estuprando crianças, o cara é um pedófilo, vai lá e dá uma injeção de castração química, que não tem nada demais, resolveu o problema. Eu considero simples essa solução. Óbvio que eu não quero simplificar todas as coisas, nem reduzir o nosso debate a isso. Mas eu acho que em alguns casos, sim, a legislação penal brasileira precisa ser alterada para que a gente enfrente essa epidemia que graça no nosso país. Olha, o Joaquim Dornelles aqui está voando, né? Estou falando com o Brigadeiro aqui. Ele disse, Paulo Sérgio, tua produção baixou o posto do Coronel Brigadeiro Dias para Major Brigadeiro Dias. Não. É o Major, não tem Coronel, o Brigadeiro, o Joaquim. Parece português, Joaquim? Não, é que com a devido respeito aos portugueses. É mais fácil, o pessoal conhece muito dos postos do Exército. É como se fosse o general de divisão. É um oficial general de 3 estrelas. Cada um, na razão direta da sua força, podemos buscar efetivação de uma reforma política. Seria sem reserva de mercado e a ação pode ser por pessoa sem mandato. Tenho feito modestamente com maior ou menor dimensão. Evidentemente, o governador Rigotti está preparado para isso. O Jorge Lisboa Goelza de Erechim. É o Goelza. Começou uma coisa boa que poderia acontecer no Brasil é a pessoa poder concorrer sem partido. Sim. Que vetaram agora, no ano passado. Por que a sociedade não pode escolher algum cidadão que queira concorrer que não está ligado a nenhum partido? O Hélio Fonseca está mandando um abraço para os dois aqui, para o Brigadeiro e para o Walter Nagelstein. Prezados senhores, gostaria de saber a opinião desta ilustre mesa com relação à entrevista que o senhor Bolsonaro deu ontem na TV Cultura. Cordialmente, Cláudio. Infelizmente, nós estamos no processo eleitoral. Se eu for dar minha opinião aqui, nós estamos aí sob a égide da lei eleitoral que continua, apesar de uma grande abertura que já se teve, ela continua cerceadora para todos nós. Mas eu acredito que foi infelizmente. dito, né? Se perdeu uma oportunidade de ter um aprofundamento maior A Cláudia que está perguntando. Sobre aquilo que seria interessante que um candidato, que o Bolsonaro ou qualquer outro, ou o Álvaro Dias, ou o Alckmin, ou o Boulos, qualquer um deles, tem que falar sobre o seu plano de governo. O que menos se viu ontem, nas duas entrevistas, é efetivamente se falar sobre o plano de governo. Não teve nada. Senador, não teve absolutamente nada. Me pareceu... Nenhuma pergunta. Me pareceu a sorte do Bolsonaro não teve. Me pareceu que houve uma certa soberba. E uma outra questão, um afã de fazer uma acusação, é como se eu convidasse o governador Rigotti aqui, tivesse uma pré-concepção a respeito dele, e o tempo inteiro, ao invés de repórter, eu fosse um acusador. E ele o tempo inteiro se defendendo. Mas o tempo inteiro eu não quero ouvir as defesas que ele faz, porque eu já tenho as minhas concepções ou os meus preconceitos firmados.
Isso é tão ruim para o processo democrático que acabou fazendo com que ontem aquelas pessoas que já tinham uma posição reforçassem a sua posição e, inclusive, que angariassem até mais simpatia para o... Poxa, ontem aquele programa ontem ajudou muito, Bolsonaro. Você ajudou muito. Vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense, presidente da Bienal do Mercosul, estará debatendo na Federação na quarta-feira, não está na mesa, com Fernando Lucchesi, né? Então teremos esse grande debate aí, onde estará o nosso, que é o, pela qualidade da sua música, o senhor também é um músico, né? Ele é um grande pianista e um grande cantor. Ele é conhecido como André Rie dos Pampas, né? O nosso Gilberto Schwartzman. Fale, doutor Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. Pois o paciente com câncer deve confiar na ciência. Há milhares de cientistas trabalhando continuamente na busca de novos tratamentos. Eu vou dar um exemplo aos senhores. Por décadas, buscaram-se formas de utilizar o nosso sistema imunológico como um exército de combate contra o câncer. Faz sentido, não é mesmo? Se esse sistema foi feito para nos defender de agressões, por que não usá-lo contra o câncer? Pois os cientistas descobriram recentemente formas de ativar a reação do nosso sistema de defesa contra o câncer. Há várias pesquisas em andamento e novos medicamentos que fazem despertar o nosso sistema de defesa. Incrível, não? Discuta esse assunto com o seu médico. Agora, na continuidade do programa, eu preciso saber a opinião de vocês sobre essa questão da Concepa que nós não falamos. Temos um vereador, temos um brigadeiro, temos um juiz e temos um político, o governador Rigoto. Olha, que triste ver como o governo federal tratou esta questão da Concepa, que revela que o governo é um governo sem planejamento nenhum, sem política de estrada, sem nada. Está aí patenteado no que aconteceu com a Concepa. E é um governo do seu partido hoje, né? O PMDB, o governador. O que o senhor acha que aconteceu, que levou à renovação emergencial de contrato com a Concepa? Depois o TCU vem que diz que equivocadamente foi feita uma planilha onde os custos que foram apresentados foram reduzidos para gerar mais 72 milhões de lucros para a Concepa. Como é que o senhor vê isso aí? É muito triste isso. Eu não vejo esse problema só com relação à Freeway. Não vejo só com relação à Freeway. Isso é muito além da Freeway. Quer dizer, nós temos que ter a conservação da Freeway, que não sabe o que vai ocorrer agora. Tá? Mas isto também, no momento que a gente sabe que as concessões é o caminho, qualquer presidente eleito não tem como não conceder parte da malha ferroviária, rodoviária, para a iniciativa privada. Quer dizer, nós tivemos ao longo do tempo uma privatização tremendamente mal feita, que foi a do setor ferroviário. E os governos passam e não têm a capacidade de, e não são vários governos, de fazer o cumprimento dos contratos que foram firmados e que não estão sendo respeitados. Tá? Então, os investimentos não estão acontecendo. Pois bem, no setor rodoviário, o que aconteceu? No Rio Grande do Sul, nós tivemos a entrega para a iniciativa privada de trechos de rodovias, mas uma modelagem que não era boa. Até vamos dar uma desculpa, porque foi o início de um processo de concessão. Agora, no momento que a gente já tem esse andar da carruagem, que nós já temos aí a necessidade de atrair investimentos para o setor rodoviário e ferroviário, um fato como esse depõe e afasta investidores. Então, tu tem dois problemas aí. Primeiro problema, o problema da concessão, quer dizer, a retirada, e tu não sabe quem é que vai assumir. Então, um erro total do DENIT, um erro total do governo federal, um governo que está indo... da NTT. E da NTT, um governo que está indo para o seu final, com todos os problemas que tem. O governo praticamente está na reta final, então houve uma modificação de equipe, grande parte dos ministros deixaram o governo, ficaram... Os burocratas são os mesmos. Mas ficaram pessoas, Quem às vezes... tem a técnica e a burocracia na mão são os funcionários. Que não tem a capacidade de decisão que tinha o ministro anterior. Então, o governo que está no seu final, ele tem esses problemas. Agora, a sociedade paga uma conta e, pior, isto faz com que nós tenhamos uma redução do incentivo a que se invista na malha rodoviária e na malha ferroviária Doutor Tiago. de concessões.
assunto delicado, né? Complexo de dar uma opinião assim, sem ter aprofundado. Mas como é que o senhor se sente como cidadão? Que vê isso aí e vê também um asfalto, né, que era para durar 8 anos, se fosse realmente aplicado um pavimento correto, né, ele não durou um mês, já começou a aparecer uns buracos por todos os lados. Todo assunto que envolve privatizações é sempre uma questão polêmica, ou concessões, de um modo geral, sempre uma situação polêmica. O que me chama a atenção nesse episódio, de novo, falo em nome próprio, tá? E não em nome da associação. Aliás, a audiência está altíssima do seu programa aqui, o pessoal me mandando mensagens agora. Grande abraço aos colegas. Tudo isso deriva da falta de planejamento, governador. Porque esse contrato estava para vencer há quanto tempo? Ele tinha prazo 20 anos. Tu sabia que o contrato era de 20 anos. Há 20 anos ele sabe que vai vencer o contrato. Então, das duas, uma, ou se renova ele, ou se retoma a estrada com os respectivos investimentos. Eu não vejo muitas alternativas além disso. O que me leva a crer que nos faltou, sim, planejamento nesta matéria. Nos faltou antever algo que tinha prazo certo para terminar. E, de fato, isso é preocupante. Preocupante porque possivelmente se repetirá em outras áreas. E aquilo que eu falava no início aqui, nós temos que ter, sim, uma agenda mínima. Uma agenda mínima para solução dos problemas do Brasil. Nesta área, ou em todos os assuntos que nós debatemos aqui, nós não conseguimos chegar a um consenso mínimo. E é por isso que eu renovo essa minha defesa que eu faço muito forte da Constituição, porque a nossa Constituição, ela tem esse caráter também de ser o consenso mínimo que se encontrou. Um dos conceitos de Constituição é isso. É um consenso mínimo de determinada sociedade, forma-se uma Constituição. Enfim, sobre o assunto em si da Concepa, eu não posso opinar e dizer quem errou, ou quem está certo, quem está errado. O que me parece evidente é que faltou planejamento para resolver essa matéria. E planejamento que às vezes acontece de parte do executivo e interferências do judiciário que às vezes não ajudam em absolutamente nada. Sim. No momento que tem um contrato e que tu resolve, num canetaço, a definir que a tarifa tem que ser reduzida a 1/3 do que era, estou dando um exemplo, sem tu ter um estudo mais aprofundado que leve a essa redução. É só porque ele acha que é. Então, isto, bom, não estou falando, depois, mas que tem não, isso foi depois, mas o que eu estou falando é que tem decisões judiciais que às vezes são tomadas e que não estão baseadas num conteúdo de estudos claros sobre o que representaria a tarifa necessária. E num canetaço, ou numa decisão, às vezes, de um magistrado, tu tem uma decisão que mexe no contrato. Então, a questão da insegurança jurídica é um problema sério que nós temos também. Agora, eu concordo, a falta de planejamento tem a ver principalmente com o poder executivo. Antes do Walter, o Brigadeiro Dias. Para mim, é curto e grosso. Falta de gestão e cumplicidade do governo, desculpe Walter, desculpe Rigoto, do governo atual. Porque não poderia permitir que isto acontecesse. Não pode. Simplesmente porque ia acabar, o contrato iria acabar e deixou-se chegar nesse ponto. Ela pode ter feito o edital 2 anos antes. Por que é que não se fez? É isso aí. Por que é que não se fez? Boa noite. Respeito, tenho muito carinho pelo Walter, pelo Rigoto, mas foi... Mas nós estamos concordando. Eu sou o maior crítico a esse tipo de falta de planejamento, e não é porque tem um presidente da República que de alguma forma tem a ver com o partido que eu estou, que eu vou dizer que está correto tudo que Manuela Azevedo de Osório está dizendo aqui, seria hora de colocarmos a EGR, ele bota aqui do Dr. Tarso, a funcionar. Aí veríamos se ela funciona mesmo, mais um elefante branco. Não é, já provou que não é. Tanto é que o governo Sartori, né, que tinha tudo para fechar a EGR, ele qualificou a EGR e ela demonstrou aí que tem condições de prestar um grande trabalho. Agora, depende desse acerto do governo federal com o governo estadual. Eu acho que para mim, desde 1500... Ele está dizendo Manuela Azevedo de Osório. Desde 1500, quando os portugueses descobriram o Brasil, ou talvez em 1808, quando chegou a família real, nós nunca tivemos um planejamento de nação aqui.
E isso repercute em absolutamente tudo. A questão das ferrovias, que o governador disse. Outro dia eu estava vendo a ferrovia que o Borges de Medeiros fez no Rio Grande do Sul. A malha ferroviária foi um negócio fantástico, né? E se deixou degradar, abandonar, destruir. Nós só temos hoje o modal rodoviário. E somado a isso, uma falta de planejamento, que graça por tudo, que está por tudo, uma falta de punição. Se criaram as agências reguladoras, que não regulam nada e parece que estão sempre do lado de quem tem maior poder econômico. E foram transformados em cabide de emprego. Cabide de emprego e foram utilizadas politicamente. E do lado de quem tem maior poder econômico. Que não tinham capacidade para estar E depois o capitalismo de compadrio à brasileira, que é o seguinte: vamos pegar as concessões rodoviárias do governo Brito aqui, né? Aquela lá atrás. Se fez um contrato, Paulo Sérgio Pinto, que o cara tomava o dinheiro no banco para investir na rodovia, e tu que usava a rodovia pagava o serviço do juro do banco, que é o maior do mundo. Então é um tipo de negócio que não existe em lugar nenhum. Aí qualquer um de nós, óbvio, que queria uma concessão de uma rodovia. Porque o cara não tem risco. Não tem risco, zero risco. E ainda o cidadão é que tem que pagar o juro bancário. E o que a gente está vendo agora na Concep é o seguinte: parecia para todos nós que era o melhor serviço de delegação de rodovia do Rio Grande do Sul na história. Né? Porque, de fato, eles ampliaram pistas, de fato, eles fizeram pontes, estava indo muito bem. O que nós não sabíamos, que nós estamos sabendo agora, é que o asfalto que estava sendo usado era o da pior qualidade que pode existir. Então, parece que no Brasil sempre tem uma mutreta, um negócio escondido, uma sacanagem esperando pelo... Vamos lá. Vamos deixar para o ponto final, governador. Vamos deixar para o ponto final. Vou deixar para o ponto final. Uma complementação importante. 30 segundos para 30 segundos. O problema é que esse asfalto de má qualidade, se a concessionária colocou, ela que vai ter que repor, é custo dela. Agora, o problema é tu fazer uma duplicação da BR-101 em determinados trechos, porque foram várias empresas que trabalharam. Tu vê, em 6, 7 meses, o asfalto se deteriorando quando houve a duplicação da 101. Ali não é concessão, ali foi o DENIT que contratou, não fiscalizou e simplesmente colocaram o asfalto de baixa Mas e aqui, governador? Porto Alegre até esteio. Vamos agora com o Gimo. Só um pequeno parênteses aqui, eu vou ter que contrariar o governador. Quando a gente fala de interferência do Poder Judiciário, para o telespectador saber, o Poder Judiciário é, por essência, inerte. Ele só age quando provocado. É provocado, por vezes, pelo Ministério Público, pelas partes e coisa e tal. Eu não consigo ver nesse problema da Concepa ou das concessões ingerência direta de alguma decisão judicial que gerou... Não estou falando nesse específico. Não estou falando agora, nesse específico. Só aproveitando um gancho, o senhor sabe que no Brasil nós temos 100 milhões de processos. É um processo para cada 2 habitantes. Não tem paralelo no mundo. Uma loucura isso. E desses processos, 7% apenas são trabalhistas. Desses 7% causam muito mais barulho por vez do que os 93 restantes. Mas qual é o meu ponto? Anos atrás, a AMB fez um estudo em que ela chegou à conclusão, com base nos números do Conselho Nacional de Justiça, de que o Poder Judiciário, aí englobando Justiça Estadual, Federal e do Trabalho, 80% desses processos envolvem o Poder Público, União, Estados e Município, o setor financeiro, o setor de telefonia, o setor de plano de saúde. Ou seja, o judiciário trabalha para os outros 20% só quando sobra tempo. Vamos agora ao ponto final, com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Brigadeiro Raul José Ferreira Dias, major brigadeiro. Daqui a pouco ele quer um general brigadeiro. Não, porque fica fácil. O tratamento, não importa o posto, todos os almirantes, o tratamento é almirante. Todos os generais são generais e todos os brigadeiros são brigadeiros. Que aí fica fácil de você fazer. Mano, na cabeça dele é coronel brigadeiro. Continua sendo brigadeiro. Não, mas o brigadeiro Dias é que é o importante. Ele é meio voador também, tá? Meio brigadeiro também. Mas é o importante. Mas, Paulo, eu realmente, o Walter tocou nesse assunto aqui, eu queria fazer o ponto final mais uma vez. Nós temos que mudar essa legislação que tolhe, que cerceia, que censura, no momento em que o eleitor, o contribuinte tem que ter o maior conhecimento possível
para que possa fazer a sua escolha, a lei tolhe, a lei cerceia. Quem é que faz as leis? Por isso, precisamos mudar. Renovar. Pronto. Walter Negas, seu ponto final. Eu quero convidar todos, sexta-feira, hoje chegou o ex-chefe de polícia de Los Angeles aqui, o Michael Parker, já está hospedado em Porto Alegre. O Luc Boulon, que foi comandante da polícia da Bélgica, o desembargador Paulsen do TRF4, o presidente Lamarck, o presidente Breyer, o Dr. Marcelo Rocha Monteiro, que é um procurador de justiça do Rio de Janeiro. Nós vamos estar discutindo a questão da violência e da criminalidade. O secretário César Schirmer, o comandante da Brigada, o comandante da Polícia Civil, num projeto da Câmara que se chama um Pacto Brasileiro pela Segurança, discutindo esse fenômeno. Sexta-feira agora, depois, dia 3, a partir das 9 horas da manhã. A última palestra do dia será com o ex-ministro da Justiça e presidente do STF, com o Michael Parker, com o Dr. Marcelo Rocha Monteiro, o ministro Nelson Jobim. Enfim, o dia todo o brigadeiro vai estar lá e eu quero convidar todos os operadores do direito, os acadêmicos de direito, aquelas pessoas que trabalham com ONGs, e o cidadão de um modo geral que está preocupado com a impunidade no nosso país. É isso que a gente vai estar discutindo. Quero agradecer de novo esse espaço todo que tu tens me dado ao longo do tempo aqui, me despedir nesse período, dar um beijo muito grande na doutora Jossana, que é a minha assessora que está de aniversário hoje, e quero lembrar o nosso poetinha, o Mário Quintana: se as coisas são impossíveis, não é motivo para não querê-las. Quão difíceis seriam os caminhos sem a presença das estrelas. A gente precisa olhar para o futuro, pelas utopias, trabalhar, sonhar e continuar caminhando. O senhor vai levar para casa aqui nesse propósito que eu estou. Muito obrigado. Preciso de muito chá. Quando terminar, vai no Zafari, vai Precisamos lá de muito chá. e compra chá Sanitas. Não vem me pedir aqui, hein? Chá Sanitas. E eu quero te ver lá em Atlântida com essa bolsinha aqui, com bronzeador. Sem problema. Com aquele material de... Sem problema. Escovinha de cabelo. Quão tristes os caminhos não for a presença distante das estrelas. Vamos em frente. Beleza. Nosso juiz do trabalho, nosso querido amigo Thiago Malman Sulzbach, que é filho da nossa ministra Maria Helena Malman. Isso. Bom, que nós admiramos tanto e torcemos por ela para chegar à presidência do TST. Vou levar o recado para ela. Bom, nesse ponto final, então, o debate hoje fugiu um pouquinho do tema trabalhista, trouxemos diversos outros, é sempre importante poder conversar e abrir a nossa cabeça, o debate é importante por isso, né? Eu queria só reafirmar para o telespectador, todos da mesa aqui, a minha crença inabalável de que nós precisamos manter o respeito à Constituição da República e às leis do país. Não há possibilidade de desenvolver o nosso país sem essas premissas. Eu fiz um juramento quando tomei posse como juiz de respeitar as leis do meu país e a Constituição da República, e todos os meus pronunciamentos que eu tenho feito sempre dentro dessa lógica de respeito à Constituição, valorização da magistratura. A magistratura tem sido nos últimos anos o último bastião de defesa da cidadania e nós precisamos muito sim de um poder judiciário forte, atuante, dentro da sua competência constitucional. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Tá certo, agora o chazinho para você tomar com a dona Carla lá. Aqui todos com as esposas. Tem um camomila aqui. Tem camomila aí. Governador Rigoto, o senhor que é um político decente, ainda bem que o senhor não vai para Brasília conviver com a banda podre de lá, Maristela do Bonfim. Olha, eu quero dizer, Maristela, que na verdade a gente não pode fazer essa generalização. Dentro do Congresso Nacional, nós temos excelentes congressistas, tanto deputados como senadores. A bancada do Rio Grande do Sul é uma bancada muito qualificada, tá? Só que eu concordo, Maristela, com uma questão. Não é a questão de termos agredir quem é congressista. Nós temos no Congresso Nacional, por falta de reformas, uma estrutura que vai prejudicar que as mudanças que nós tenhamos que precisaríamos, elas efetivamente venham a acontecer. Então a gente falou aqui na reforma política, em parlamentarismo, nunca vamos ter parlamentarismo. Eu acho que nós vamos caminhar para o parlamentarismo. Nós vamos caminhar para o parlamentarismo por decisão da população. Isso. Mas para ter parlamentarismo, tem que ter voto distrital. Para ter parlamentarismo tem que ter um sistema partidário não com 35 partidos legalizados e 70 em fase de legalização, que é o que nós temos hoje. Essa bagunça do sistema partidário, nunca vamos ter parlamentarismo com isso. Então,
estas reformas é que eu vejo que o Congresso, com pouca renovação, e o Congresso sem mexer naquela estrutura que lá nós vamos ter a partir da eleição, que é uma quantidade absurda de partidos lá representados, de líderes que vão dificultar uma agenda propositiva e avanços que nós precisaríamos ter, é isso que me preocupa e é isto que eu acho que a Maristela só tem que diferenciar. Nós temos excelentes nomes dentro do Congresso Nacional, mas nós temos também muita gente que depõe contra a instituição e que simplesmente vai puxar para baixo quem estiver lá dentro de uma estrutura que é viciada, que ela facilita o fisiologismo, o corporativismo, o troca-troca. Quer dizer, então essas coisas que vão ter que mudar, mas eu acredito que a sociedade brasileira está num processo de evolução e de politização que mais cedo ou mais tarde essas mudanças vão acontecer. Talvez através de uma constituinte revisora exclusiva, se o Congresso, em 2019, não der as respostas que a sociedade está esperando. Olha aqui, o senhor vai levar também aqui lá para a dona Cláudia, Obrigado. tá? Ingredientes: frutos de maçã, o pyrus malus, cascas de canela, cinnamomum, zelenum, aroma idêntico à maçã e acidulante, ácido cítrico. Isso aqui eu estou falando apenas do maçã com canela, tá? Então, o senhor vai levar aqui, já tem até o adoçante aqui, governador, para manter a forma. Está correndo ainda, governador? Claro, com Qual é a certeza. última maratona que fez? Não, a última não, é a última, a que eu farei. A última faz um ano, a que eu farei agora pela frente, daqui a 2, 3 meses. É passado. Vai para Nova York de novo fazer a maratona? Não? Não vai ser em Nova York, vai ser mais Não, mas já perto. fizesse de Nova York. Já fiz eu pelo mundo afora aí. Aqui no Brasil. Aquela fiz de Boston também? A de Boston também. A de Boston também. A Boston eu cheguei em 4 horas e 20 minutos, a minha primeira maratona. Oh, que maravilha, aí. Está em forma, governador. 42 quilômetros. 42 quilômetros. Aqui o Adolfo Germano disse que mandou um comentário ontem por Roda Viva, dizendo que ele quer saber da opinião dos candidatos sobre os problemas do Brasil, né? Como vamos tirar o país do caos e gerar empregos, não aquela baboseira. Os caras só queriam saber da ditadura. Entre tantos, né? Hein? Os caras só queriam saber da ditadura. Obrigado, Walter. Não. Nós estamos em 2000 e da Maria do Rosário e... Nós estamos em 2018, cheio de problema no Brasil. Por favor, obrigado. Obrigado, brigadeiro é boa, né? Ao menos obrigado, Major Brigadeiro. Né? Nosso juiz, Tiago Malman Sulzbach, pela sua presença aqui. Venha mais, né? Agora, antes de dormir, vou tomar esse chazinho aqui. É verdade. Nós vamos depois para onde? Nós vamos no Senadinho. Senadinho? O Alfonsin já convocou, Já que eu não vou para o Senado, eu vou para o Senadinho. Vou pro Senadinho. Estaremos juntos lá. O Alfonsin já convocou. Obrigado, governador. Fique agora com as principais notícias da sua região, com os nossos apresentadores locais aqui de Porto Alegre, hoje vestindo... Como é que definirias tu que é analista de moda, Walter Nagel? Eu, analista de moda? Um tailleur, é isso? Não, mas com aquela... Não sei nada desse negócio. Eu sei que a Vera Armando é maravilhosa, mas ela com qualquer roupa ela está bem. Vera Armando, neste momento, vestindo um lindo tailleur preto. Não é detalhes. Não é preto? Não, diz ela que não é tailleur. Não é tailleur? Também não é slack. Não. Então, essa é antiga, né? Então um costume. Um costume. Bem novo. Um conjunto. Obrigado, né? Um conjuntinho. Fique com o Jornal da Pampa. Até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.